Senhor presidente, nobres vereadores, público presentes, ouvintes aí, nossos internautas do Bloco do Joãozinho e Bloco do Araripe, gostaria de iniciar comentando a respeito de uma ideia da professora Havana, de seu requerimento, que eu escuto muito as duas correntes. Eu vejo muita gente realmente questiona a parte do trânsito, de não ter acesso a um retorno, e sinceramente, se eu fosse botar agora na balança as opiniões que eu já ouvi, eu vejo mais contrária a não abrir, exatamente por causa da Academia da Cidade, como disse o vereador Alain. Eu acho que um requerimento, uma decisão dessa, eu acho que ela tem que ser mais ampliada, se for possível, uma audiência pública para ouvir a população, para a gente não tomar uma ideia, porque você diz, aquela transitação ali em frente à prefeitura irregular, ela pode ser regularizada, porque a Avenida Trindade, a margem dela, cabe pela ser mão dupla, como Gravatá e outros municípios, que você pode trafegar dos dois lados, indo e vindo, passando a ser mão e contramão dos dois lados, e evitando com que fizesse essa abertura na Academia da Cidade. Eu já vi, tem volta e meia, quando vou caminhar ali, as pessoas às vezes perguntam, e não ouvi dizer que vão abrir isso aqui, Deus me livre, não deixe isso acontecer não. Como já escuto outras pessoas dizendo, mas rapaz, isso aqui tinha que abrir. Então, é um ponto, sinceramente, tão polêmico, que se eu tivesse que votar nesse minuto, eu me abstia do voto, porque eu teria necessidade de ouvir mais opinião, mais pessoas, para ter convicção e certeza de que a decisão que eu estou tomando seria a mais coerente. Pois não, vereador? Vereador Quilom, eu conversando outro dia com o doutor Diogo, outro dia não, há um ano e pouco mais ou menos, eu dei a sugestão para ele que ele podia legalizar o trânsito ali. Como era que ele legalizava? Colocava junto ao Detran uma placa, mão dupla, estava regularizado. Agora, toda e qualquer pessoa que faz Cooper naquela avenida é contra a abertura dela. Toda e qualquer pessoa. Agora, quem não faz, quem não caminha, aí pode ser a favor. Eu mesmo, se chegar a abrir, eu vou sentir muito, porque eu caminho por lá. Muito obrigado. Concluindo o raciocínio a respeito dessa lei, eu entendo as duas correntes, como eu estou dizendo. Agora tem que avaliar o que é que pode beneficiar mais a população de uma maneira geral. Ali não é menos de, sei lá, 200 ou 300 pessoas que fazem uso diário. Como existe, como a polícia falou, uma rota de fuga ou de saída da cidade. Então, eu acho que essa ideia ela tem que ser ampliada com uma discussão maior, se fosse o caso, até faz um requerimento para dentro das escolas municipais ou das escolas do estado, botar uma urnazinha, pedir para os alunos votarem o que é que eles gostariam, aproveitando, sugerindo isso a professora Havana, que pensa no requerimento, porque aí, se você interage com a população, qualquer decisão que você for tomar, você toma calçada vendo que está agradando mais do que está prejudicando. Apresentando as duas propostas. Hoje nós temos essa situação e a gente abrindo passaríamos a ter essa situação. Eu acho que daria mais conforto para cada vereador se posicionar, apesar de que o requerimento ele não tem força de lei, né? Ele apenas é uma sugestão, é uma orientação, é um pedido que ele é ou não atendido pelo Poder Executivo. Isso aí é questão meramente de cobrança, que é muito bem-vinda, para satisfação, para dizer, minha parte eu fiz. Entrei com requerimento, os colegas aprovaram, foi levado até o Executivo. Se ele levou adiante ou não, é problema dele, mas o parlamentar fez a sua parte. Gostaria também de me pronunciar a respeito desse projeto de lei que entrou em apresentação hoje. Se Deus quiser, na próxima semana, vai entrar na primeira discussão, para a gente sim poder. Estive conversando com o Joãozinho agora antes de começar a sessão e ele me explicando que teve lá na Bonita e flagrou vários pipas carregando água para a fábrica de placa e os moradores em volta pedindo para que fosse tomada uma providência. Então espero que nas próximas semanas a gente consiga não só aprovar, mas tornar publicar o máximo possível o efeito dessa lei para que seja inibido e extraditado totalmente essa situação de tirarem água dos açudes da Bonita e de qualquer açude que seja do município de Trindade. E gostaria de
Pois não, vereador. Vereador, essa colocação de Vossa Excelência é muito pertinente e é interessante que nós tenhamos muito cuidado para a gente discutir. Eu acho que nada mais importante do que a discussão, né? Então, veja só, eu concordo plenamente que o caminhão que estiver tirando água para bater placa deve ser coibido. Mas se um cidadão que mora na circunvizinhança precisar de tirar água para encher a sua cisterna, aí a questão que eu acho que ela deve ser discutida. Porque você hoje encher uma cisterna no carrinho até porque todo mundo lá no nosso município, quase todo mundo dispõe assim de uma facilidade de arrumar um. Então, essas questões a gente tem que amadurecer para poder corroborar com a legislação, para ficar bem. Obrigado. Eu concordo, e se você fosse analisar o que seria ideal, seria que houvesse uma regulamentação para que só moradores próximos daquela comunidade fizessem uso da água. Porém, é o contrário. A água que é usada pela comunidade, ela é exceção diante do número de fábrica de placa que existe no município de Trindade. Então, se você pega, tipo assim, o açude do governo, todos nós aqui conhecíamos, que passava anos, entrava anos, saía anos, e ele continuava, mesmo com a margem baixa, mas tinha água para uma necessidade, para levar um animal, para pegar uma carroça de água. Depois que foi liberado carro-pipa, se usa no período que chove, passa 40 dias, depois deixa de existir a água. É igual o Casa Bonita. O açude está ficando mais tempo seco do que com água. E, infelizmente, na minha interpretação, pelos maus, os bons, alguns bons têm que pagar. É melhor você ter acesso à água de forma mais burocrática do que você não ter acesso de forma nenhuma, que é desleal a concorrência. Como é que a turma sobrevive lá hoje? Comprando a carrada d'água mesmo, de poço artesiano. Por quê? O açude passa o ano inteiro vazio, que os carro-pipa não deixam. É 10, 15, 20 carro-pipa por dia. Então, todo jeito a comunidade sai no prejuízo. E gostaria de referendar a todos vocês, a todos que estão nos ouvindo aí, que seja publicado, que na próxima sexta-feira o Sindicato dos Trabalhadores Rurais vai fazer a passeata contrária à PEC da reforma previdenciária. Então a gente já esteve reunido com o sindicato, deixamos nosso apoio, mas é importante que se faça realmente barulho, porque se a PEC for aprovada da maneira que se encontra, todo brasileiro vai perder. Não é só agricultor não, é todas as categorias. Então é importante que se faça barulho, que se publique e divulgue essa situação da reforma da Previdência, para que não haja prejuízo maior do que o que nós já estamos tendo com a crise que vamos passando hoje e as futuras também. Existe uma discussão de uma reforma que se discuta um ponto, se discuta outro, é razoável e é normal. Agora, da maneira que querem realmente tirar todo o prejuízo do país em cima da categoria mais fragilizada que tem. Então fica aí meu apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e meu boa tarde a todos os presentes.